Então, vou dar início à gravação. Então, muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão desta Terra Agora, Desgovernos e Modos de Agir. Estamos na edição 2025 e esta é a primeira conversa com duas palestras que inaugura esta sessão, esta edição de 2025. Este ciclo de palestras e conversas é organizado no âmbito da pós-graduação em e-learning, ambiente, sustentabilidade e educação e pretende contribuir para o debate de temas atuais e emergentes que nos convocam para repensar modos de habitar esta terra, de habitar com outros, com os seus fenómenos, e isso é de facto um grande desafio também desta pós-graduação. Então, agradeço em nome da Comissão de Curso e organizadora deste ciclo, a presença dos nossos dois convidados, o professor Carlos da Câmara e a professora Aurora Carapinha, que amavelmente aceitaram o convite para vir conversar connosco sobre um tema muitíssimo pertinente que liga urbanismo e catástrofes e que vamos ter a oportunidade de aprofundar. Quem vai moderar esta sessão é o professor Jorge Rivera, a quem dou agora a palavra, e que nos manterá, com certeza, organizados para que a sessão cumpra os seus objetivos dentro do tempo que está estipulado. Portanto, muito obrigada a todos também os presentes e passo a palavra. Jorge. Obrigado, Maria. Muito obrigado a todos os presentes, aos nossos convidados, ao professor Carlos Câmara e a Aurora Carapinha, aos nossos alunos, a todas as pessoas que agora se juntam. O episódio de Valência, de outubro passado, teve a vantagem de nós podermos assistir diretamente a uma transmissão de uma situação catastrófica que dura, enfim, uma situação com danos ecológicos, pessoais, materiais, a termos assistido também de um modo muito direto à reação assustada das pessoas. Vimos situações de pessoas arrastadas, de carros arrastadas, de pontes destruídas, famílias separadas. Assistimos também aos processos muito desorganizados de reação. Também vimos a dimensão política dos agentes que deviam intervir, como esta situação foi agravada por um conjunto de desconexões, desorganizações entre os diferentes responsáveis. Assistimos nos dias seguintes a cenas que envolveram altas figuras do Estado. Vimos como é que isto se tornou de um processo catastrófico num processo político. Assistimos a um fenómeno de pusilanimidade das forças que deviam intervir, que era o Exército, e, pelo contrário, assistimos a formas de solidariedade dos vizinhos, também de outras de populações do resto de Espanha, de Portugal, de França, pessoas que dedicaram semanas de férias a tentarem ajudar as pessoas. Assistimos de modo muito direto a casas com água pelo teto, pessoas a respirar em cima de móveis, enfim. Temos aqui uma dimensão dramática. Mas claro que nós temos que agora criar uma distância e de algum modo perceber, quer do ponto de vista das questões climáticas envolvidas, quer do ponto de vista das questões urbanísticas e paisagísticas, como ganhar uma racionalidade para além deste dramatismo e desta complexidade política, social e ecológica e introduzir aqui uma racionalidade interpretativa, uma capacidade explicativa e uma racionalidade na intervenção. E isso requer que nós sejamos capazes de, não nunca deixando em conta estes diferentes aspectos que podemos observar, utilizar aqui os nossos os cientistas que convidamos e as outras fontes para saber lidar isso e ter esta leitura, esta explicação, esta compreensão e também um diagnóstico de como intervir no futuro. É sempre esta questão. E depois de Valência? Vamos ver, enfim, se calhar percebemos que houve muitas valências, vão possivelmente existir muitas outras valências, mas vamos usá-la, este caso,
para perceber um problema contemporâneo absolutamente irrefutável, que não se pode ignorar mais as consequências que têm as opções que fazemos no território e aprender estes dois especialistas. De um lado, o professor Carlos Câmara, climatologista, professor da Faculdade de Ciência de Lisboa, investigador do Instituto Dom Luís, com uma física e geofísica, um doutoramento em ciências atmosféricas, um, uma obra vasta, uma orientação científica também numerosa, uma voz pública de iluminação e esclarecimento. Também a professora Aurora Carapinha, mais nossa conhecida, arquiteta paisagista, por assim dizer, a alma de um curso de arquitetura que tem marcado uma gerações de arquitetos em Portugal, um trabalho sobre jardins excepcional, quer ao nível teórico e histórico, quer ao nível da intervenção. Estou a pensar, por exemplo, o caso do Jardim Gulbenkian, um trabalho académico também vasto, complexo, quer dizer, não vamos agora aqui, senão ter cautela nos louvores para não sermos excessivos, mas pronto, é um prazer ter estes nossos dois convidados, a que eu agradeço desde já, e passaríamos então para uma intervenção de cada um a seu modo. Combinámos, achámos do ponto de vista da racionalidade da questão, seria, começávamos em primeiro lugar por dar a palavra ao professor Carlos da Câmara, depois seguir-se-ia a professora Aurora Carapinha, no final iniciaremos um debate. Eventualmente eu farei questões ou colocarei questões que me parecem interessantes para cada uma destas intervenções. Depois darei a todos os que estão presentes a palavra para questionarem, colocarem dúvidas, pedirem desenvolvimento, enfim, um bem entendido. Mas, antes de mais, um novo agradecimento aos nossos convidados e passo de imediato a palavra ao professor Carlos da Câmara. E o professor. Ora, então, muito obrigado pelo amável convite e também sem mais delongas, vou começar então a abordar o tema. Julgo que já devem estar a ver o PowerPoint. E, portanto, de facto, a catástrofe de Valência, este episódio extremo, serve muito bem os propósitos, não é, que acabaram aqui de ser elencados, porque, de facto, temos uma situação meteorológica agravada por um background climatológico e que depois teve repercussões ao nível quer da cadeia de avisos da Proteção Civil, quer depois de implicações políticas. Eu vou cingir-me muito rapidamente a três aspectos. O primeiro é explicar o que é afinal uma DANA e explicar também muito brevemente quais é que são os mecanismos físicos que estão por trás e que explicam a ocorrência de tão avultada quantidade de precipitação. Em segundo lugar, abordarei o problema de saber até que ponto é que o pano de fundo, que são as alterações climáticas, têm que ver com a ocorrência deste tipo de fenómenos extremos. Se quisermos, é um problema de atribuição. E depois acabarei muito rapidamente falando de quais algumas das lições a aprender. Todos estes aspectos estão obviamente relacionados, mas é importante perceber que as duas primeiras questões, se bem que abordem o mesmo tema, têm perspectivas diferentes, que é a perspectiva do meteorologista e a perspectiva do climatologista. E como muitas vezes estes dois conceitos são confundidos, eu vou muito rapidamente tentar explicar a diferença. E para isso começo por mostrar aqui uma animação que não é uma animação, digamos, artificial, não. Isto é exatamente aquilo que é observado por um conjunto de satélites geoestacionários. Geoestacionários quer dizer que eles rodam solidariamente com a Terra e, portanto, estão sempre a ver a mesma coisa. E, portanto, temos dois satélites americanos, dois satélites europeus, um satélite chinês, um indiano, um japonês. E, portanto,
o que aqui foi feito é, como esses satélites observam em sincronia a Terra, temos aqui uma animação em que paulatinamente vão passando dias, neste caso do verão de 2024. E, portanto, é evidente que, as imagens são de meia hora ou coisa parecida, vemos que há uma enorme variabilidade, mas ao mesmo tempo há alguns padrões que permanecem. Portanto, do ponto de vista do meteorologista, o que é que ele se preocupa é, se eu conhecer, digamos, um instantâneo portanto, um destes frames, se quisermos, em que, se quiserem, as nuvens são um indicador do estado da atmosfera, claro que depois isto há parâmetros, mas para já, para este efeito, chega. O que é que o meteorologista se preocupa? É em tentar saber como é que será o frame a seguir, e o frame a seguir, e o frame a seguir, que é fazer uma previsão. E essa previsão é feita recorrendo às leis da física, que se traduzem em equações matemáticas, por sua vez podem ser resolvidas. Portanto, se quisermos, o problema do meteorologista é, se eu conhecer o estado da atmosfera agora, como é que eu posso saber o estado da atmosfera daqui a meia hora, é um nowcasting, ou uma hora, ou se para o dia seguinte, ou para daqui a 5 ou daqui a 10 dias. Se fazendo uma comparação, é o mesmo que quando eu saio de casa para ir para o emprego, eu interessa-me fazer uma previsão de como é que será o trânsito, de forma a escapar e escolher a rota mais conveniente. A outra perspectiva que se vai ligar à segunda questão é a climática. O que é que acontece? O climatologista olha para este conjunto de imagens de uma forma completamente distinta. Eu não me preocupo absolutamente nada como climatologista qual é que é a situação concreta, mas preocupa-me em perceber como é que o conjunto de situações, estes frames todos, se podem agrupar em determinados padrões. E, por exemplo, quem estiver aqui a olhar para estas imagens vê perfeitamente que a atmosfera sobre a África equatorial ou intertropical e sobre a Amazónia ou o Brasil intertropical tem um comportamento completamente diferente da atmosfera a norte da Península Ibérica, sobre a Europa ou sobre os Estados Unidos e o Canadá, ou aqui embaixo na África do Sul. Se repararem, na parte intertropical vemos puffs de nuvens que são formados normalmente à tarde e que têm a ver com um regime de aguaceiros ligados a movimentos convectivos na atmosfera, enquanto que a norte as estruturas são completamente diferentes, vemos espirais que são formadas e que têm que ver com depressões, não importa aqui muito estarmos a explicar o que é, mas vemos que há determinados regimes. Ora bem, o climatologista preocupa-se em perceber como é que estes regimes se caracterizam do ponto de vista espacial e temporal. E isso normalmente é feito recorrendo a modelos ou a distribuições estatísticas cujos parâmetros, como a média, a variância, etc., etc., me caracterizam exatamente essas organizações. Se quisermos, voltando outra vez ao trânsito em Lisboa, um climatologista não quer saber quem é que é o dono do carro, quem é que é este ou aquele ou para onde vai. O que ele quer perceber é como é que a densidade de tráfego se aglomera em determinados sítios a determinadas ordens do dia. E isso é caracterizar, digamos, os padrões climáticos do trânsito. Ou então saber se houver uma via em que houve uma obra ou um problema qualquer em que ela fica impedida, como é que isso vai repercutir na formação de novos padrões, é que eu chamaria uma alteração climática. Portanto, o climatologista preocupa-se em perceber como é que os estados do tempo se organizam e como é que os estados do tempo podem mudar a organização, e se mudarem essa organização, é uma alteração climática. Isto responde àquela questão que muitas vezes as pessoas põem, que é, mas por que diabo é que vocês preveem o clima daqui a 20 anos se nem a 10 dias conseguem prever? E a resposta é, eu não estou a prever, não estou a fazer previsões do tempo. O que eu estou é a prever os parâmetros estatísticos. Posto isto, vamos então olhar primeiro para o aspecto meteorológico. E o aspecto meteorológico, aquilo que eu quero primeiramente falar é: será que esta história das DANA é um fenómeno novo? Ou é uma coisa que já existe há muito tempo? Ora bem, as DANA
quando eu era estudante na Faculdade de Ciências, chamavam-se normalmente cut-off flows, em inglês. Portanto, no fundo, um cut-off é alguma coisa que se separa, ou gotas frias, que era a tradução direta da terminologia alemã dos finais do século XIX, princípios do século XX. Portanto, estes fenómenos já eram conhecidos. O termo dana, que vem do espanhol depresión aislada em níveis altos, portanto é uma depressão isolada em níveis elevados da atmosfera, percebe-se muito bem olhando aqui para esta animação, aqui à esquerda, e focando-nos nesta espécie de ponto de interrogação invertido. O que é que eu tenho aqui representado? As linhas a preto não são mais do que linhas de nível da atmosfera, ou se quisermos até níveis de igual, portanto, linhas de igual pressão. E o que eu sei é que o vento sopra ao longo destas linhas e, portanto, vemos que há umas certas ondulações. Ao mesmo tempo, temos umas cores azuis e vermelhas que não é mais do que as diferenças de nível relativamente a uma média de 30 anos. E, portanto, se quisermos, as zonas mais vermelhas quer dizer que estão mais elevadas, são altas pressões relativamente à média, e as azuis são baixas pressões relativamente à média. Portanto, por um lado, eu tenho a noção do movimento, que é de oeste para leste, ao longo das linhas a preto, e por outro lado, eu percebo que tenho uma alternância de altas pressões com baixas pressões, formando uma espécie de ondulação. Mas se olharmos para o ponto de interrogação, onde reparar que há uma zona azul que, como se separa do trânsito de circular, digamos, das outras, e fica aqui isolada, é azul e, portanto, é uma baixa pressão. Lá está uma depressão isolada, a que se chama também uma gota fria por uma razão muito simples. É que, como este isolamento, ou se chama gota, na realidade é como se fosse mesmo uma gota que sai da corrente de água, da corrente, digamos, da corrente atmosférica, que sai e se isola, como se fosse uma gota presa num cano. Ora bem, essa gota, porquê que é fria? Bom, porque no fundo veio das partes mais a norte que estão frias e fica isolada a sul, formando uma espécie de uma ilha, e é essa ilha que se chama uma gota fria. Se olharmos aqui para o gráfico que está aqui à direita, vemos esquematicamente a gota a formar-se. Portanto, temos de facto uma intrusão para sul e depois isto vai-se fechando cada vez mais até que às tantas isola-se. E quando acaba, no estágio final, acaba normalmente de duas maneiras. Ou fica isolada e morre isolada, ou às vezes é reintegrada na corrente geral. Ora bem, porquê que isto é importante? Primeira coisa, este sistema é estacionário. Estacionário quer dizer que está sempre no mesmo lugar, no mesmo local. Todos os sistemas que são estacionários estão sempre ligados a extremos meteorológicos. Porquê? Bom, porque se eu tiver no mesmo sítio uma coisa que está a bombear chuva, vai chover, 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 sempre no mesmo sítio. Se eu tiver um anticiclone permanece no mesmo sítio e em que eu tenho falta de chuva, se isso durar semanas ou meses, tenho secas. Portanto, normalmente a persistência tem que ver com extremos. E, portanto, uma dana é um tipo muito especial de gota fria ou de cut-off flow que se forma, neste caso, sobre a Península Ibérica, normalmente no bordo leste e no bordo sueste. Não quer dizer que não se possam formar gotas frias, às vezes, do lado oeste, não é, da Península, afetando Portugal, mas é mais normal ser nessas regiões. Ora bem, o que é que acontece para ela se formar? Ora bem, primeiro que tudo, já percebemos que em altitude, e quando eu digo altitude é, por exemplo, 6, 7, 8 quilómetros de altitude. Agora, o que é que se passa à superfície? À superfície, a condição necessária para haver energia que alimente estas danas tem que ser vapor d'água em alta quantidade, em elevada quantidade, e vapor d'água que esteja quente. O que se passa é que na região onde se formou a de Valência, nós tínhamos um Mediterrâneo com água quente, e portanto o que acontece é que quando eu tenho água quente, vai produzir vapor d'água quente, ou seja, ar quente e úmido, são duas condições que pode tornar mais leve. Porquê? Bom, porque
a água tem, as moléculas de água são mais leves que as moléculas de oxigênio e de azoto, e, portanto, o que acontece é que quando eu enriqueço ar com vapor de água, torno mais leve. Se além disso ele for quente, sabemos que gás quente é mais leve do que gás frio. Então o que acontece é que eu tenho uma intrusão, como está aqui esta seta vermelha a tentar mostrar, uma intrusão de ar quente e úmido. Por cima, como eu disse, tenho ar frio, era a tal gota fria. E esse ar frio é também seco, porque o vapor da água diminui muito rapidamente com a altitude. Então o que é que acontece? Vou ter ar frio e seco e, portanto, muito pesado, muito denso, por baixo de ar quente e úmido, que é extremamente leve. Ora bom, isto, se quiser fazer uma comparação, é o mesmo que eu ter um copo com azeite por baixo, leve, e água por cima. O que é que acontece? Isso é extremamente instável e imediatamente gera-se um movimento em que o azeite vai para cima e a água vem para baixo. É o que está aqui mostrado nestas setas a fazer aqui esta célula. É o ar quente e úmido a subir e o ar frio e seco a descer. Quando o ar quente e úmido sobe, ele vai expandir-se, arrefece e, portanto, todo o vapor da água condensa sobre a forma de precipitação. Portanto, o que acontece é que, se este sistema não sair do mesmo sítio, o que vai acontecer é que eu tenho permanentemente um fluxo de vapor de água quente e úmido, portanto, ar quente e úmido, que sobe, produz precipitação. Ar quente e úmido que sobe, produz precipitação, e isto vai continuar quase que durante horas ou durante dias. E foi isto exatamente que aconteceu em Valência. Ora bem, se olharmos para este mapa, vemos perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, agora a partir de imagens de satélite, ou em que eu estimo o vapor d'água, quanto mais azul, mais água temos, como se pode ver aqui, nesta escala aqui em baixo, vai até 50 mililitros por hora. É muito importante perceber que 50 milímetros por hora. 1 milímetro eu acho que é uma unidade que é um bocado infeliz, porque 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Se eu tiver se quisermos um chão, 1 metro por 1 metro, um quadrado de 1 metro por 1 metro, e deitar para lá 1 litro de água e ela se espalhar uniformemente, corresponde a 1 milímetro de espessura. Portanto, 50 milímetros são 50 litros por metro quadrado, são 10 garrafões de água por metro quadrado numa hora. Estão a imaginar o que é. Mais ainda, é preciso perceber que depois há topografia e, portanto, esses garrafões que são longe do local, depois também escoam para determinados sítios, e daí este avolumar bastante grande que levou a precipitações, como se pode ver aqui, da ordem de 771,8 litros por metro quadrado, como total diário. Se repararem, 100 garrafões são 500 litros, não é? Portanto, temos aqui quase 150 garrafões, não é? Portanto, uma brutalidade por metro quadrado. E, portanto, vemos que este mecanismo que eu há bocadinho explicava, de facto, tem que ver com a abundância de precipitação. Por outro lado, será verdade que o Mediterrâneo estava muito quente? Eu propositadamente fui buscar um mapa que foi publicado em 16 de agosto de 2024, portanto, antes de Valência, e que era já de pôr os cabelos em pé. Nós tínhamos ao pé de Valência o Mediterrâneo com 27 graus Celsius. Tínhamos o Bordo Leste com 30 graus. Estes valores, comparativamente com as médias de 30 anos, são brutais. Ou seja, eu tinha um manancial de água quente disponível para alimentar uma dana caso as condições meteorológicas a isso fossem favoráveis. E a pergunta é, será que eram favoráveis? E a resposta é sim. É que não era só o Mediterrâneo que estava quente. Todo o Atlântico estava extremamente quente. E o que é que acontece? Acontece que, para além do Mediterrâneo, ainda tinha um Atlântico extremamente quente e, portanto, com um processo de umidificação da atmosfera. Reparem aqui a oeste da costa da África, que levou à formação de um rio atmosférico. O que é um rio atmosférico? É uma palavra, digamos, técnica, mas que traduz muito a realidade. Imaginem que eu tenho uma corrente de vapor d'água que é relativamente estreita e extremamente comprida como um rio. E esta terminologia só apareceu há muito pouco tempo,
porque na realidade foi só com o advento dos satélites que se pôde medir o vapor d'água com precisão e ficámos espantados porque se vê perfeitamente vapor d'água a ser trazido de milhares de quilómetros de distância na forma de um perfeito rio que faz meandros. Portanto, eu tinha um oceano extremamente quente a milhares de quilómetros de distância e que também forneceu de vapor d'água a Península Ibérica e, portanto, mais uma fonte de energia para alimentar esta dita dana. Então, agora a pergunta que se põe é: será que isto tem que ver com alterações climáticas? E agora vamos olhar como climatologista. E eu, para não complicar muito, fui só buscar observações numa estação meteorológica espanhola, portanto, da Catalunha, em que até o gráfico está em catalão, não importa. O que eu tenho aqui é a mediana anual da temperatura do Mediterrâneo nesta estação ao pé de Torroella de Montgrí, em que eu tenho observações a 4 níveis, se repararem, à superfície, a 20 metros, a 50 e a 80. E eu diria que não é preciso estarmos com argumentos estatísticos para ver que dramaticamente há uma subida paulatina da temperatura média anual dos oceanos, em que, sei lá, a superfície começa nos anos 70 em valores à volta de 16 e neste momento estamos com valores à volta de 18. É preciso perceber que estes 2 graus de diferença é uma diferença colossal. E qualquer pessoa que ferva a água em casa sabe que para eu aumentar a temperatura de uma panela com água para ferver, eu tenho que gastar muita energia, que ela demora muito tempo, porque a água tem aquilo que se chama uma grande capacidade calorífica, que é a capacidade de absorver grandes quantidades de energia para variar muito pouco a sua temperatura. Ao contrário, por exemplo, da areia da praia, que rapidamente fica a escaldar. Ou de um garfo, não é? Portanto, que se eu puser ao pé da chama, ao fim de um segundo, ele está-me a queimar. Portanto, é preciso perceber que 2 graus de aumento da temperatura da água corresponde a um armazenamento brutal de energia, o qual pode ser utilizado para alimentar determinados fenómenos, em particular esta dana. Portanto, no fundo, tem aqui depois para quem quiser interessar alguns dados um bocadinho mais quantitativos, mas esta é a ideia fundamental. Portanto, o que é que agora aconteceu? Bom, aqui provavelmente a minha colega Aurora Carapinha irá falar disto, é que de facto depois temos todo um problema de escoamento. E esse escoamento, o que acontece é que os solos estavam já bastante saturados e, portanto, muito não foi absorvido e foi sobretudo escoado. E afetou zonas em que estavam ou em leito de cheia ou foram alimentadas por rios, não é? Portanto, em particular os rios Magro, o Túria e o Poio, que fizeram que a Albufeira de Valência fosse extremamente afetada, como aqui está bem claro, quando comparamos uma figura antes e depois, uma 19 de outubro e outra 31 de outubro, em que se vê perfeitamente as zonas que foram afetadas pelas cheias. E, portanto, falta agora o terceiro aspecto. Qual é o terceiro aspecto em que vou ser extremamente breve? É quais as lições a tirar. Eu continuo a ser um otimista e a achar que as pessoas que negam o agravamento deste tipo de fenómenos o fazem por ignorância. Portanto, talvez se nós formos capazes de explicar o que é que está a acontecer e porquê, seja mais simples de convencer as pessoas. E este é um caso em que eu julgo que a argumentação é relativamente convincente. Ou seja, uma pessoa tem que perceber que a razão por que se deu este extremo é porque havia água disponível para se poder converter em vapor, cuja energia alimenta um sistema que tem uma caracterização de um núcleo frio em altitude, o que torna as coisas instáveis e temos um mecanismo de precipitação. Por outro lado, interessa saber até que ponto é que precipitações da ordem dos 500 ou 600 milímetros num dia são ou não prováveis. Ora bem, o que acontece é que sabemos que este tipo de eventos
de acordo com os modelos do Centro Europeu, conseguem fazer estimativas da probabilidade da ocorrência e, portanto, um período de retorno é neste momento estimado em 50 anos. 50 anos para 500 milímetros por dia é muito, muito preocupante, porque quer dizer que ou se tomam medidas rápidas ou então arriscamos a ter acidentes com este tipo de magnitude. Por outro lado, este tipo de eventos também ensina ou também serve para podermos identificar aquilo que pode ser melhorado. E o que é que foi mais do que evidente? A meteorologia funcionou perfeitamente. A meteorologia deu um alerta vermelho atempadamente. Começou primeiro por dar um alerta há 24 horas e na manhã estava um alerta mais do que feito. De resto, eu costumo dizer que se não fosse assim, teriam sido crucificados os dirigentes do Serviço Meteorológico Espanhol, que não aconteceu. Onde é que depois as coisas se deteriorou a qualidade? É que depois de haver um alerta meteorológico, é preciso haver toda uma cadeia através dos serviços de proteção civil e que chegue às autoridades. E aí é onde entra a parte política. Ora bem, o último comentário que eu queria fazer, para não exceder o meu tempo, é que muitas vezes se invoca que há sempre o perigo nestes alertas de serem, no fundo, falsos alarmes. E normalmente toda a gente invoca a história do Pedro e o Lobo, não é? Que gritava lobo ao lobo e depois quando não é? O lobo apareceu de facto, ninguém acorreu. Aqui há uns dias ouvi o meu colega Miguel Miranda dizer uma coisa que eu achei que nunca tinha pensado nisso e que tem a sua verdade. Ele disse: o problema é que a história do Pedro e o Lobo é completamente estúpida. E porquê que é estúpido? Porque muitas vezes o que acontece é que se eu acertar num evento desta natureza e tomar as medidas adequadas, os prejuízos que eu evito são de longe superiores aos incómodos que eu causei quando dei alguns dos falsos alarmes. Portanto, é inevitável que temos que dar sempre falsos alarmes. O problema é que muitas vezes a opinião pública interpreta um falso alarme como sendo algo que mostra a incompetência de quem o emitiu. Eu já sofri isso na pele com Tavira. Quando eu era vice-presidente do Instituto de Meteorologia, houve um alerta para Tavira e nada aconteceu. E caiu-me em cima as autoridades locais a dizer que o Instituto de Meteorologia, na altura, tinha estado a dar um falso alarme. Tenho pena de na altura não me ter ocorrido dizer: olha, a história do Pedro e o Lobo é estúpida e ainda bem que temos um falso alarme que não ocorreu. Portanto, eram estes os pensamentos que eu queria partilhar convosco e julgo que me calo com 30 segundos de excesso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Magnífico. E agora eu vou passar a palavra à professora Aurora, porque depois teremos a ocasião de voltar e conversarmos mais sobre a sua intervenção. Cara Aurora, por favor. Então, muito boa tarde a todos, obrigada pelo convite. É sempre um prazer voltar a estes contactos na universidade, onde me formei e onde trabalhei. E é um prazer hoje estar com o professor Carlos Câmara, já há pouco, em off, disse que para mim é um momento prazeroso mesmo, no sentido em que tenho aprendido sempre muito, e aliás foi evidente a forma simples como se comunica a ciência, que também é fundamental que isso aconteça e que nós, para que conseguimos perceber o que é que nos rodeia. A minha apresentação vai ser um pouco diferente, no sentido em que eu irei falar mais, não de Valência, não de Valência, mas sim do urbanismo em geral, não é? Porque, e pegando nas palavras do professor, eu acho que cada vez mais é preciso dar muitos sinais, mesmo que sejam falsos. Porque há uma coisa que não é falsa, que é a realidade do urbanismo na Península Ibérica e por toda a Europa, mas sobretudo em regimes mediterrâneos, onde nós estamos mais expostos a estes eventos, penso eu. E, portanto, quanto mais falsos houver,
talvez seja interessante para se perceber que nós temos uma realidade em termos de urbanismo completamente errada perante as modificações que nós estamos a assistir todos os dias. Por exemplo, eu estava aqui a ouvir falar o professor e estava a pensar, e porquê que a água aqueceu? Porquê que a água do oceano e do Mediterrâneo atingiu esses valores? Porquê? Lembrou-se de ligar o esquentador, lá a deusa lá do mar, Neptuno e outros. Hoje vamos ligar o esquentador. Isso é uma questão. Ela aquece porquê? E talvez nós vamos encontrar a razão desse aquecimento numa coisa que é que é a terra, na terra, na parte não aquática, mas não marítima, mas na parte eh, da terra e, sobretudo, na maneira como nós estamos a gerir este território e esta paisagem. Trago aqui umas imagens que não têm muito a ver com o que vimos agora, com a explicação científica, prendem-se mais com outras questões, ahm, que é, vamos começar por este, terra. E João Carlos Barros é um arquiteto paisagista, mas também é escritor. E quem me conhece sabe que eu tenho este fascínio pela escrita, pela literatura, em todas as suas formas. Eh, E o José Carlos Barros publica, tem poema, tem poesia, tem romance, tem contos, e há tempo publicou na rede, numa das redes sociais, esta página que diz Um fogo a arder por dentro do corpo, que é um conto, e neste parágrafo, no último parágrafo do meu conto, Um fogo a arder por dentro, ele diz que com o tempo foi ficando, a paisagem com o tempo foi ficando monótona, de diferenças batidas, empobrecida na justa medida do progressivo abandono dos campos, pasto para os incêndios. Obviamente que ele aqui está-se a fixar muito no mundo rural. Aliás, se nós lermos esta página que está aqui, com cuidado, verificamos que é realmente uma reflexão sobre, uma descrição sobre o mundo rural e o desvanecimento e o apagamento de um conjunto de pregas próprias à história de uma paisagem, e não é só à história cultural, mas também à sua história ecológica e à sua dimensão ecológica, melhor dizendo, e à sua variação. E eu hoje, quando estava a tentar alinhar um conjunto de ideias, estava a pensar, bom, estes acontecimentos, como aconteceu em Valência, acontecem porquê? Acontecem porque são fenómenos que acontecem de tantos em tantos anos, ou têm uma causa, talvez uma outra causa, ou a sua dimensão. Há pouco o professor dizia a catástrofe de Valência, ou eu acho que muitas vezes aqui esta catástrofe de Valência não é, é uma catástrofe por todos os aspectos que lhe estão associados, mas é sobretudo a representação, e não é uma metáfora, mas é de facto a realidade do que é planear, ou que tem sido planear paisagem. Eu gosto mais de usar o termo paisagem, como muitos de vocês sabem, do que propriamente território. A paisagem tem uma dimensão mais consistente que o território. O território fecha-se muito em domínios, por vezes, administrativos. A paisagem é um conceito mais operativo, mais dinâmico, mais contínuo. O que me obriga a pensar em unidades de paisagem, portanto, que são as bacias hidrográficas. Portanto, há aqui um conjunto de ideias que eu acho que são extremamente importantes para usar neste conceito. E o caso de Valência, eu acho que uma das questões que fui pesquisar é perceber de onde vinha este rio, de onde vinha esta chuva, para além da chuva, nós temos um rio que também foi alterado o seu perfil, e perceber que também temos de encontrar razões, não só na zona de Valência, mas também a montante desta situação. Ou seja, o problema que nós temos é aquilo que o Zé Carlos Barros muito bem diz: com o tempo foi ficando monótona. E quando ele diz com o tempo a paisagem vai ficando monótona, nós vamos perdendo um conjunto de elementos
que foram sendo construídos no seu tempo geológico, mas no seu tempo cultural e na sua dinâmica evolutiva. Nós vamos encontrar algumas das razões que levam ao desaparecimento. Eu acho que é importante fazermos este percurso para percebermos que estas razões, muitas vezes, são razões que se prendem com decisões políticas que são importantes e que se prendem muitas vezes com a possibilidade económica, com razões económicas e desenvolvimento do país, como foram, peço imensa desculpa, está a passar sozinho, como foram as barragens, não é? O crescimento todos nós temos conhecimento, que aqui estamos, do plano de barragens, não é? O plano de barragens foi determinante para começarmos a anular algumas dessas diferenças que eram fundamentais, dessas rugosidades que a paisagem tinha e que foram desaparecendo. Porquê? E essas barragens, esse plano de barragens, determinou, tem implicações sociais, económicas e ecológicas que todos nós sabemos. Mais tarde, todos os solos, todas as zonas, podemos dizer, mas a barragem retinha água. Retinha, sem dúvida. Não há dúvida em relação a isso. Isso é bom. Mas temos de pensar também que pôs-nos outras questões, que foi o anulamento de outras rugosidades, que era uma paisagem cheia de rugosidades agroflorestais e passou só a ser florestais. E isso vai ter impactos enormes nos sistemas hídricos, nos sistemas de retenção da água, nos sistemas de infiltração da água. Portanto, há um conjunto de rugosidades que vão desaparecendo com a forma como nós olhamos para a paisagem, que olhámos sempre, começámos com o primeiro plano florestal, depois veio o dito eucalipto, que não vou entrar aqui, não tenho nada contra o eucalipto, eu até gosto de eucaliptos, e por fim isto leva-nos a uma migração e a saída dos campos, o esvaziamento o esvaziamento de toda uma paisagem e dos seus construtores e fazedores de paisagem, que hoje em dia é tão engraçado que temos o processo inverso. E, portanto, a partir daqui nós começamos a pensar, mas o que é que isto tem a ver com toda a situação que vimos este ano ou ano passado naquela região da Península Ibérica? Tem tudo a ver, porque tem a ver com a cadeia dos acontecimentos que foram muito bem explicados pelo professor, tem a ver com a cadeia da má comunicação entre os diferentes órgãos, com as decisões políticas e também tem a ver, sem dúvida, talvez o aquecimento do mar também venha dessas questões, que é toda uma complexidade e rugosidade e dobras que constituem o planeta Terra têm sido aplanadas, as diferenças completamente anuladas, e isso fez com que nós passássemos a ter enormes problemas no que diz respeito à dinâmica dos próprios sistemas naturais. Portanto, há todo um enorme problema ecológico e ambiental, que depois tem repercussões sociais, como temos aqui este disparate, que são aquelas belíssimas, belíssimas entre aspas, evidentemente, estufas no Alentejo Litoral, que tem todo esta imagem do Álvaro Domingos. Estas imagens bastante representativas do que é a dimensão. Os problemas hoje não são só. Quando se fala de ecologia, estamos a falar de uma ecologia também da dimensão social e económica que ela tem. E, portanto, estas questões de Valência são, para além daquele desastre, representa também é importante perceber o que é os campos daquela região à volta, a quantidade de estufas que existe naquela zona. Portanto, tudo isto é para ser tido em conta naquele caso. Esta é aqui outra ideia forte que eu acho que é importante nós pensarmos, que é a velocidade. A velocidade com que tudo acontece. Um caminho antigo e a estrada atual. É este caminho antigo que leva e que tinha outro tempo e que possivelmente não se compagina hoje com a vida dos tempos de hoje, mas que ao mesmo tempo tinha um tempo dos ciclos naturais e da compreensão desse tempo. Hoje as coisas
ocorrem à velocidade da outra estrada que corta esta paisagem, e nós temos de perceber que a estrada que corta a paisagem com imensa velocidade faz falta, é importante e não podemos negar. Podemos é tentar encontrar formas de mitigar o seu efeito. Isto é uma fotografia do Duarte Belo que também me parece extremamente interessante, que me traz também outras questões, que é que são, no fim de contas, o que nós estamos a assistir também, as mudanças muito rápidas na estrutura das infraestruturas e essa rapidez de transportar e de levar e não ter tempo de construção e da própria natureza, os sistemas naturais, eu gosto mais de dizer sistemas naturais, reagirem aos processos. E aqui temos o que passou no espaço rural, passa-se no espaço urbano. Isto é Santo António dos Cavaleiros. Por incrível que pareça, Santo António dos Cavaleiros, tudo isto se situa numa zona dos melhores solos da região de Lisboa. E em 1969 houve um projeto extremamente interessante que já previa um conjunto de medidas extremamente interessantes. O projeto é do arquiteto Reais Pinto e chama Gonçalo Ribetel. Isto é uma entrevista que está aberta online no jornal Mensagens, que pode ser, em que em determinado momento da entrevista, o arquiteto Reis Pinto diz: Bom, nós tivemos de fazer esta habitação social por razões várias e chamámos o Ribartelos para fazer uma enorme massa verde. E a preocupação do Ribartelos foi pegar num sistema hídrico e fazer uma bacia de retenção. Obviamente que não são estas pequenas bacias de retenção que vão resolver os problemas das grandes cheias ou das grandes inundações ou que podem responder à queda dos 50 garrafões de água. Obviamente que não. Mas podem retardar um conjunto de picos de cheia e que foi pensado em 69. Portanto, o que acontece. Porquê é que isto não se faz? É a minha grande questão. Porquê é que estas situações que são conhecidas desde 69 aqui em Portugal, mas que também são conhecidas no resto da Europa, ainda hoje saiu numa revista da área de arquitetura paisagista uma notícia engraçadíssima que dizia todo o sistema de drenagem, portanto, das drenagens pluviais que existem nas cidades contemporâneas não servem, não dão a resposta correta às alterações que nós estamos a assistir. E, portanto, o que nós propomos é que haja valas a céu aberto. Isso já acontece em algumas cidades, numa cidade do Brasil, já foi proposto em Portugal várias vezes por urbanistas e arquitetos paisagistas. Todos nós sabemos isso, mas nunca aceitámos isso como uma realidade a ser feita. Achámos mais que era uma utopia e que não era, de facto, uma forma de fazer a partir de, de formas muito simples, que é perceber os ciclos, perceber que estes fenómenos acontecem na realidade, sempre aconteceram, e podem acontecer agora mais porque alteramos as dinâmicas naturais por vários com a criação de um conjunto das impermeabilizações, do aumento de materiais que aquecem a atmosfera, da reflexão da radiação, aliás, causada por alguns materiais, que essa atmosfera ao aquecer vai produzir mais vapor de água e, portanto, maiores serão as quantidades de chuva que vamos receber. E há toda uma prática, alguma vernacular, outra, não sendo vernacular, que pode realmente ser considerada e tida em conta. Aqui em Portugal, no caso português e mesmo em Valência, em Espanha, estas práticas são muito mais utilizadas a norte da Europa, onde possivelmente são importantes. Eu acho que aqui são muito mais importantes porque a chuva é muito mais concentrada em determinado momento, portanto há necessidade de ir repartindo por várias situações e fazendo com que que a sua rapidez, que a sua velocidade seja diminuída. Isso não se usa, não é uma prática corrente. Isto não é uma prática corrente e depois temos estas construções, quer no mundo rural, quer no mundo urbano, em que nós já não percebemos, não têm de ser diferentes, eles têm de se misturar. Eu sou da opinião que o mundo rural e o mundo
urbano tem de se misturar, mas há que compreender onde é que se constrói. Por exemplo, este conjunto é construído sobre uma linha de drenagem, é fantástico. E a paisagem, ou o território, ou quer que lhe chamem, como quiserem, como eu costumo dizer, até podem me chamar Maria Joaquina, passou a ser um caixote do lixo. Tudo o que a cidade não quer, nós vamos lá pôr. E vamos pôr nos sítios mais inconcebíveis. E, portanto, todo o sistema de drenagem natural está completamente comprometido. E o que acontece é que quando há chuvadas enormes, não é só o volume da água que se recebe dos céus que vai se juntar ao volume da água que deveria correr no sistema hídrico, é todo um lixo que vamos encontrando por esta cidade, por este país fora ou por estas paisagens fora. Portanto, em que não há a compreensão das oportunidades de cada lugar, das potencialidades de cada lugar e da maneira como é que eu posso fazer o cruzamento entre a ecologia, a economia, o bem-estar das populações, não é? Isto constantemente nós vamos tendo estas imagens e o que é interessante é que há legislação. O que só é interessante é que há legislação para evitar que estas coisas aconteçam, mas ela não é de facto aplicada e muitas vezes os técnicos até dão pareceres negativos a algumas medidas, mas o poder político e os decisores políticos não estão realmente muito interessados em algumas. E nós temos esse exemplo que são, eu vou entrar aqui num campo que talvez seja um bocadinho sensível, mas tem de ser, não é? Que são os planos, os projetos de interesse nacional, conhecidos por PINs, não é? Os PINs são projetos de interesse nacional, pode ser um campo de abacate no Algarve, pode ser uma placa giratória de bens industriais em terrenos de enorme qualidade, em sistemas hídricos, pode ser na zona onde se infiltra água nas cabeceiras da topografia, nas zonas topográficas onde há maior infiltração de água, onde deve haver maior infiltração de água. Portanto, tudo isso existe. Toda essa legislação existe, mas depois existe uma outra legislação que é precisamente contrária àquela legislação que devia proteger. Portanto, nós perguntamos, isto acontece independentemente dos governos e da cor partidária, acontece que temos legislação que nos diz que até parece que estamos a ir a caminho da proteção e da mitigação e de um conjunto de medidas que vai eh, diminuir o impacto destes fenómenos e a tomar medidas, mas ao mesmo tempo encontramos logo na página seguinte do mesmo decreto, do mesmo Diário da República, a autorização para se fazer precisamente o contrário daquilo que foi. Portanto, nós estamos num momento em que por um lado, há uma consciência ecológica, ambiental, ainda não paisagística, porque neste momento também essa dimensão paisagística tem uma dimensão social, cultural, emocional e afetiva, direi melhor, que não está ainda reconhecida. E, ao mesmo tempo, temos uma uma paixão, podemos dizer assim, uma paixão desmedida por questões tecnológicas que parece que vão resolver todos os problemas, quando, no fim de contas, essa mesma tecnologia pode ser causadora ela própria de outros problemas que estamos a tentar resolver. Isto é imagens das nossas paisagens portuguesas de norte a sul do país e, portanto, agora, eu posso ir pegar nisto e encontro esta situação, sobretudo nos países do Mediterrâneo e sobretudo entre Portugal e Espanha. Este culto da paisagem como as traseiras da cidade, do espaço rural como as traseiras da cidade, onde não se percebe que deve ser um contínuo, sobretudo no que diz respeito aos sistemas hídricos e a outros sistemas fundamentais, ao sistema do sol e da água e da ar, que são fundamentais, vamos, vamos entrando nesta loucura que hoje é uma marca do que é gerir e planear paisagem nas suas dimensões agrícolas e industriais, em todas as suas variáveis. Portanto, o que nós temos aqui é os fenómenos vão continuar a aparecer. Nós iremos, pode ser que um dia entre numa linha de equilíbrio, mas hoje temos conhecimento científico que os consegue prever,
que os consegue antecipar, que consegue dar um alerta. O que não temos é uma paisagem organizada e pensada, quer no ponto de vista urbano, quer no ponto de vista rural, quer até nestas duas, só falar destas duas, que possa de facto responder de forma correta a essa alteração que nós estamos a assistir. Falta-me, o que é que se pode fazer? Eu sinceramente não sei o que é que se pode fazer, mas acho que há a necessidade de começar a chamar a atenção que eu até posso ter um projeto, um processo muito interessante, como este agora, da renaturalização, não sei o que isso quer dizer, mas também não interessa, da renaturalização da paisagem ou do território, isso é uma coisa que anda aí nova, mas se ao mesmo tempo tem este processo de renaturalização, também hoje ou ontem vi que vai ser construído uma grande urbanização e um grande condomínio na Foz do Rio Jamor. Portanto, estamos nestes dois pontos, não é? Estamos num em que há uma equipa de trabalho para o processo de renaturalização da paisagem, de acordo com as diretrizes internacionais, e depois há situações de ocupação de leitos de cheia, construção, impermeabilização de solos, ocupação, por exemplo, o sistema que acontece no caso de Lisboa, parece-me completamente uma aberração, aquele grande sistema da construção de túneis com 5,5 metros de diâmetro e 6 km, 2 e 6 km de comprimento, para receberem toda a água da chuva, para meterem imediatamente no Rio Tejo. Entretanto, só a construção dessa grande estrutura hidráulica já fez desaparecer uma quantidade de árvores de algumas praças, de algumas praças algumas árvores de algumas praças, o que imediatamente eu pergunto onde é que está o balanço ecológico disto tudo. E, portanto, perdeu-se completamente, e perde-se uma quantidade de água fundamental para que faz falta em situações do Mediterrâneo onde a água é muito escassa na sua dispersão ao longo do ano. Portanto, é um bocadinho isto que eu, perante a realidade de Valência, pergunto: será só a gota fria? Será só a gota fria? Possivelmente não é só a gota fria, não é? Ou a gota fria tem muito mais impacto porque há um conjunto de intervenções levadas, decididas a partir. E por acaso achei interessante, porque o professor falou dos anos 60, 70, e é muito interessante que o deslaçar dessa rugosidade, podemos dizer assim, ou esse aplanamento dessa complexidade que era próprio dos territórios, acontece a partir dos anos 60, 70 também em Portugal. Portanto, e vimos que a ciência tenta se aproximar para desenvolver e ter mais conhecimento, e hoje temos tudo isso, temos mais conhecimento científico, temos a possibilidade de antecipar e prever, temos tudo isso. Depois, o que é que temos? Temos uma coisa muito simples. Temos um território completamente desequilibrado nas suas dimensões ecológicas e, como tal, nas suas dimensões sociais, económicas e culturais. E isto é possivelmente, podemos, eu tenho sempre esta dúvida, fico sempre com esta dúvida, se com certeza que não somos deuses e, portanto, vamos sempre errar ao fazer coisas. Mas se não tivéssemos permitido, ou pelo menos tivéssemos simplesmente aplicado a legislação que existe em Portugal, possivelmente, ou a legislação que também existe em Espanha, possivelmente o caso de Valência não tinha sido tão grave. É. É só isso, não é? Não tenho muito mais a dizer, mas a questão é uma questão que são duas coisas que se juntam, que é de uma responsabilidade, no fim de contas, é uma responsabilidade de todos nós assistirmos a esta destruição de uma lógica do sistema complexo ecológico que parece que não tem importância nenhuma e, ao mesmo tempo, temos um quadro internacional e legal que diz que somos muito bons no restauro da natureza. Não se consegue compreender como. Ora, Tudo bem.
Tenho. Sim, muito obrigado. Ora, enfim, ambos, claro, colocaram-nos perante um horizonte de questões e de aspectos e de escalas diversos, mas muito interessantes e que se interceptam e que são complementares. Claro que eu tenho muita curiosidade se, do ponto de vista da construção dos modelos climáticos, enfim, o Sr. Professor falou de um modelo de probabilidade desta situação a 50 anos. Será possível construir modelos mais finos à medida que os dados se vão acumular e, portanto, de algum modo, afinarmos a nossa capacidade de previsão e também de tomar medidas de precaução? Mas, no fundo, aquilo que me interessava também, tu pensar, por exemplo, o que é que se fez em Seul, onde se levantou o rio que atravessava a cidade e que tinha sido colocado por baixo de uma rua e houve uma construção, uma reabertura. Hoje é uma vala, no fundo, é uma grande vala que atravessa toda a cidade e que permite o escoamento da água do centro. Mas a questão fundamental que eu coloco aos dois é, e, e qual é a função da educação? Reparem que as pessoas que estão aqui connosco, os nossos alunos e há outras pessoas que estão aqui juntas, são pessoas que neste momento estão em formação, mas são pessoas que depois vão estar no mundo real, vão intervir nas escolas, vão intervir nas instituições, nas câmaras, nos institutos que trabalham, e por assim dizer, acham de que modo é que os vossos conhecimentos, a vossa racionalidade e compreensão destas questões pode ser transmitida e que pode se tornar eficaz. Portanto, eu era esta a questão que lançava aos dois, por assim ter uma literacia climática e uma literacia paisagística que fizesse parte, por assim dizer, dos currícula normais, quer dizer, a partir de um certo momento, todos teriam alunos dos diferentes graus de ensino e provavelmente até do superior teriam ter esta parte como uma espécie de cultura cívica. Qual é a vossa posição sobre isto? Qual é o papel que a educação tem perante estes conhecimentos que nos trouxeram? Sr. Professor. No outro dia, eu participei na gravação de um programa piloto, não sei se irá para o ar ou não, em que a pergunta que me fizeram era um bocadinho nessa linha, porque diziam, bom, numa altura em que em que tanto se fala de clima, como é que interpreta a existência, por um lado, de um ativismo climático em que se tem ações diretas atirando tinta a determinadas empresas, e por outro lado se tem um negacionismo feroz, portanto, das alterações climáticas. E a minha resposta foi que eu punha exatamente as duas posições no mesmo cabaz, que é ignorância acerca do problema e resposta a um problema que, a meu ver, tem uma natureza científica e técnica de um ponto de vista meramente ideológico. E esse é o drama dos nossos tempos. Isso tem que ver, pelo menos é a minha perspectiva, com um descrédito que a ciência teve, ou tem vindo a ter, desde meados do século XX e entrando pelo século XXI, e que eu julgo que é entendível. Porquê? Porque no século XIX, com o positivismo, e quem lê o primeiro capítulo da Cidade e as Serras percebe perfeitamente o que eu quero dizer, em que se acreditava que a ciência tinha a resposta para tudo, em que a filosofia ou a religião seriam apenas um resíduo que estaria condenado a desaparecer e seria ocupado pela ciência. Isso deu lugar a ideologias políticas de base científica que levaram às maiores tragédias da humanidade, porque na realidade a ciência tem a sua função e responde a determinado tipo de questões que a filosofia ou que não englobam todos estes problemas, né? Um dos livros que eu tenho, que mostro aos meus alunos cada vez acho que se interessam menos, que é um livro que era do meu bisavô, em que se chama Força e Matéria, com uma aplicação à doutrina da moral e da religião. Portanto, era um livro puramente, tipicamente positivista do século XIX. Ora bom, quando isto acontece, é natural que, e mais ainda, que em nome, por exemplo, de princípios científicos,
se levem a atuações ao nível ambiental que foram catastróficos. Eu estou, por simplesmente, para dar um exemplo que é subejamente conhecido, que é durante o maoísmo, quando foi pedido às populações para, durante dias e noites seguidos, batessem com paus para que os pardais não parassem de voar, morreram aos milhares, né? Portanto, em princípio, erradicou-se o problema dos pardais, que teriam impactos negativos nas colheitas, e depois houve uma série de anos sucessivos em que os prejuízos ainda foram muito maiores, porque houve uma praga de insetos, não é? Tanto que, não havendo pardais para os controlar. E, portanto, eu acho que nós temos que, a pouco e pouco, mostrar o papel da ciência sem extravasar para sítios em que não compete e, sobretudo, percebermos que as alterações climáticas são, antes de mais, um problema científico sobre o qual deve repousar soluções técnicas, evidentemente, que devam ser feitas através de procedimentos políticos. Isso aí terá que sempre que ser assim. Por outro lado, eu acredito que a ciência, ou eu continuo a acreditar firmemente nos princípios da cultura europeia, em que eu vejo que há um racionalismo de base científica harmonizado com o humanismo de base judaico-cristã. E, portanto, se perdermos esta confiança, por um lado, na ciência e, por outro lado, no homem, abrimos portas, de facto, a todo um conjunto de desequilíbrios, não é, que estão a acontecer. Já agora, dentro desta linha, uma resposta a um problema importante que a professora Aura Campinha pôs foi: por que diabo é que os oceanos estão tão quentes? E a resposta é científica e não há margem para qualquer dúvida. É por causa do aquecimento global. E o aquecimento global não é, como muitos, lá está, que, digamos, quase de um ponto de vista religioso ou parecido, dizem, a natureza a vingar-se do homem. É de todo, nada disto. É a natureza a procurar restabelecer um equilíbrio perdido. E a explicação que eu acho que eu consigo explicar a um miúdo de 10 anos, que é dizer: bom, meu amigo, todos os sistemas, a começar pelo corpo humano, temos um equilíbrio radiativo no sentido da energia que nós recebemos tem que ser igual à energia que nós emitimos. Porque se recebemos de mais, estouramos, se recebemos de menos, desaparecemos. E temos mecanismos como, quando há frio, trememos para restabelecer o equilíbrio perdido, quando há calor, suamos. A natureza faz exatamente o mesmo. Se nós, com gases com efeito de estufa, retemos a radiação infravermelha que é emitida para o espaço, a única forma de continuarmos a emitir no topo da atmosfera a mesma quantidade é aumentando a temperatura do planeta. Para mais adultos, eu digo exatamente como a retenção na fonte dos impostos. Se o Estado me retém mais na fonte, para a minha mulher ficar feliz, ou melhor, se quiserem, para o agregado familiar manter o seu equilíbrio, temos que trabalhar mais para que aquilo que sai do agregado familiar balance aquilo que entra. Isto é o que a natureza faz. Ora, os oceanos têm um papel fundamental porque 90% do excesso da retenção na fonte por atividade humana está nos oceanos. E a forma como os oceanos evidenciam essa incorporação de energia em excesso é aumentar a temperatura. O que é que nós temos verificado? Nestes últimos anos, um aumento brutal das temperaturas do Oceano Atlântico e do Mediterrâneo e do Pacífico também. Portanto, isto é extremamente preocupante porque pode ser um indicativo de que os oceanos estão a chegar ao máximo do que podem reter. E aí, o que vai acontecer é que será os continentes e a atmosfera que vão ter que reter esse excesso e vão ter comportamentos completamente diferentes. Mas atenção, não é por vingança, mas é pelo contrário. É num sentido benigno de funcionamento para restabelecer o equilíbrio.
E daí eu dizer, a natureza não se combate. A forma como temos que dialogar com a natureza é via diplomacia e porque o que acontece é que a natureza está, usando um termo corriqueiro, perfeitamente nas tintas para aquilo que nós pensamos. Não é? Portanto, a natureza tem leis perfeitamente estabelecidas e que são compreendidas. E aí é indispensável que, desde a mais tenra idade, convençamos as pessoas de que o entendimento dessas leis é a única forma de podermos ter atitudes que levem, de facto, a uma solução dos problemas, pelo menos no que respeita à mitigação das consequências que possam vir a ter na nossa vida estas perturbações, que são para nós perturbações, para a natureza é, pura e simplesmente, os meios para restabelecer os equilíbrios. Isto aplica-se aos focos florestais, mas era outra conversa. Pois é. Senhor professor, muito obrigada. Eu gostei muito da noção de diplomacia. Ela é usada também por outros, enfim, filósofos do ambiente. Estou a fazer um Baptiste Morisot na relação entre espécies. É que, de facto, uma palavra que o estimo muito. Professor, ora, e consigo, o que é que lhe parece? Esta questão da educação e do A papel. educação, eu acho que é fundamental e desde muito cedo. Mas há aqui um problema que nós vamos ter na educação e que penso que todos estamos de acordo, é a forma como cada vez mais, por incrível que pareça, nós hoje temos um conhecimento mais partilhado. Ele já foi bastante rico e complexo e cruzado, e hoje, se nós olharmos para as matérias que são ensinadas nos diferentes níveis de formação, nós percebemos que as coisas estão completamente separadas. Não se estabelecem relações, não se estabelecem, não há uma relação entre a ecologia e a economia. A ecologia é proibitiva para a economia é... Não, não tem de ser assim. As coisas têm de se cruzar, têm de se relacionar. Portanto, essa visão de complexidade é, para mim, o que é fundamental, e aí revejo-me no grande pensamento daquele homem fantástico com sentido de Edgar Morin, do pensamento complexo, que eu acho que tem de ser retomado e tem de ser passado, essa formação tem de ser passada, que nós somos apenas parte de um sistema muito complexo. E que esse sistema complexo tem, como o Sr. Professor dizia, tem um conjunto de regras que são perfeitamente estudáveis, quantificáveis, e que precisamos de as entender e que tem umas margens que nós podemos atuar e que não podemos exceder essas margens. O problema que nós temos estado nos últimos 40 anos, 60, é exceder as margens, não é? É a tal mola da esferográfica. Se eu pegar uma mola de uma esferográfica antiga e esticar, toda a capacidade elástica que o sistema natural tinha deixou de existir. É pegar uma mola e esticar perante os alunos. Olha, nós somos esta mola e temos a capacidade de responder a uma data de coisas dentro desta elasticidade. Se tu esticares a mola, ela nunca mais volta à posição que tinha. E, portanto, o problema maior é esta visão espartilhada que nós temos também ainda, ou que voltamos a ter. Eu lembro-me, talvez, porque tive o privilégio, da minha formação universitária, ter um conjunto de pessoas que tinham um pensamento, ou que tinham de facto esta forma de expressar o pensamento, dando-nos a ideia de sistema complexo e dinâmico. Isso fez com que eu acreditasse que, partindo dessa complexidade, mostrando a complexidade, que é muito mais rica, é muito rico, e as crianças têm esse pensamento. E, portanto, nas crianças desenvolver esta ideia e ir mostrando que somos apenas parte de um todo e que todos somos parte integrante desse todo e todos temos uma função para cumprir, nesse sentido, acho que podemos ir mais longe. De- e que não se pode entrar em fundamentalismos, não é? Naquela história louca de que, que não temos a capacidade. Sinceramente acredito que nós temos a capacidade inventiva de encontrar soluções. Mas essas soluções têm de ser dentro de determinadas margens, não é? E que se formos para além das margens dos sistemas naturais, torna-se impossível. Agora, que havia necessidade de repensar toda uma estrutura dos programas que são ensinados e que são falados nas escolas, eu falo por mim, quer dizer, ainda hoje
e peço imensa desculpa de voltar novamente ao termo paisagem, a paisagem é panorama. A maior parte das vezes é o panorama que eu vejo da janela, não é? Então gostas da paisagem? Ah, é muito bonita. Não, a paisagem não é bonita, não é feia. Isso não se discute neste nível da estética subjetiva. A paisagem é um sistema, é uma configuração das relações humanas com os outros sistemas naturais, porque nós somos tão naturais como uma folha de alface. E, portanto, é nessa relação que eu acho que é importante nós conseguirmos trabalhar. Eu olho para a maior parte dos programas, a nível universitário, a nível a montante da formação universitária, e explicar o que é uma paisagem ainda é muita pintura de paisagem romântica do século XIX, e não um sistema complexo de relações ecológicas, culturais, sociais e outras. Portanto, explicar isso. Aliás, isto foi muito interessante quando foram os fogos, quando é os fogos em Portugal, as catástrofes dos fogos, eu acho lindíssimo. Quando depois, a seguir aos fogos, um conjunto de uma cultura urbana, que tem da paisagem uma visão panorâmica, sempre panorama, vai plantar não sei quantas árvores vai plantar árvores. Eu farto-me de rir, eu digo assim, isto é bom para os coelhos. Isto vai ser fantástico para os coelhos, porque as árvores não vão aguentar, porque aquelas plantações precisam de mimo, precisam que alguém lhe vá lá dar água, que lhe vá fazer qualquer coisa, mobilizar o sol. Não, vão lá um fim de semana, publicam na rede social, fizemos uma plantação de não sei quantas mil árvores, e eu pensei, os coelhos vão ficar felicíssimos. De facto, isto não tem sentido. Isto não tem sentido. Não tem mesmo sentido. Quer dizer, é um gasto de tudo. Não vale a pena fazer isso. Vale a pena educar as pessoas para dizer não me cortem as árvores, vamos plantar mais árvores, vamos criar solo, pavimentos permeáveis, vamos. Isso sim, não é? Agora, ir lá ao fim de semana plantar 1.000 árvores, ótimo. Nova pastagem para coelhos, lebres e outros afins. É só isso que dá. Não, mas isso é uma visão que nós constantemente vimos, é lavar as mãos, como Pôncio Pilatos, não é? Resolvi o meu problema com os fogos. Má consciência. Ali a minha É má uma má consciência. consciência e, portanto, vou lá fazer uma plantaçãozinha. É bom para Assim, os viveiristas, diga-se em bom da eu tenho verdade aqui- também, mas não interessa nada, não é não vai, não tem resultado. Eu, por acaso, aí estava um estudo que eu gostava de fazer. Quantas dessas árvores é que vingaram? Nada, pouquíssimas, com certeza. Pode ser, acho que podemos sugerir isto aos nossos colegas que trabalham também com intervenção, fazer uma análise assim, mais transversal e menos apologética. Eu tenho aqui, eu gostava de passar também a palavra aos outros participantes, às pessoas que estão a assistir. Eu já tenho aqui duas questões que são, no fundo, comentários colocados por um participante que já não está entre nós, já não está aqui nesta sessão, e que diz assim: o primeiro comentário são dois comentários mais. Onde quer que caiam 500 mililitros de água em 24 horas, não há solução, só se for um deserto. Valência tem uma localização histórica nesta matéria. 2. Queiramos ou não, é natural a ocupação humana de zonas perigosas. Leitos de cheias, proximidade de vulcões, vertentes instáveis. Sempre assim foi e vai ser. Portanto, no fundo, estamos aqui perante uma espécie de comentário em torno, que é realçar, insistir sobre a necessidade. A necessidade, é impossível não ser assim, é impossível resistir estas chuvadas e os hábitos humanos, as opções humanas vão sempre ocupar estes espaços. Antes de vos dar a palavra para comentar estas duas questões postas, eu ia às outras pessoas que estão aqui entre nós para colocarem perguntas por escrito ou colocando a mãozinha amarela ou apenas abrindo o visor para nós podermos então dar-vos a palavra. Eu, entretanto, não sei se posso ir respondendo a uma. Claro, doutor, ótimo. Eu, Esta, relativamente quero que eu leia outra vez. Quero que Não, eu... está ótimo, está ótimo. Relativamente à primeira observação, eu não estou totalmente de acordo. E no caso de Valência, há um aspecto muito importante, e que é a de que em 1957, um ano importantíssimo, foi o ano em que eu nasci,
Portanto, começa logo Só por isso, aí. só isso é Foi, uma coisa Logo, importante. foi o primeiro satélite em órbita, enfim, uma série de coisas. O ano Geofísica Internacional, mas acho que tudo isto foi porque eu nasci. Portanto, nesse ano houve umas cheias tremendas em Valência, que resultaram a morte de, já não sei se 80 pessoas, não foi nada que se pareça com estas. E, obviamente, que para o regime de Franco, na altura, foi um problema. Nenhum desse tipo de regimes, ou nenhum regime gosta, não é? Portanto, e o que acontece é que foi feita uma obra, que muitas vezes lhe chamam faraónica, não é? Em que o rio Túria foi desviado e quem conhece Valência, já lá estive algumas vezes, sabe que do leito do Túria, do antigo leito do Túria, foi feito um jardim enorme. Ora bem, uma das coisas que é sabida é que se o Túria não tem sido desviado da maneira que foi, teria sido uma catástrofe de consequências nem fácil, incomensuráveis para Valência, porque se repararmos, Valência praticamente não sofreu com os 500 milímetros de chuva. Quer dizer, não, dentro da cidade mesmo, onde é que houve problemas? Foi em urbanizações, por um lado em zonas rurais, por outro lado, em zonas em que se sabia que estava a haver construções em leite cheio e que há muitos estavam identificadas. Portanto, a ideia de que com 500 milímetros de chuva não há nada a fazer, não, há. É preciso é que haja vontade A política. política para Em fazer. regimes mais autoritários, essa vontade política é mais fácil de se implementar, mas, portanto, há. E há que reconhecer que essa obra faraónica foi indispensável. Um outro aspecto que, relativamente ao que o Jorge Rivera disse há pouco, eu não disse que os modelos eram a 50 anos, não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que Visão. o período de retorno de uma chuvada com 500 milímetros estava estimada em ser um período de retorno de 50 anos. Portanto, em média, o que é assustador, não é? Porque e esses 50 anos têm que ver com as alterações climáticas. Portanto, no fundo, é possível ver como esse período de retorno tem vindo a diminuir de uma forma drástica. E já agora um último comentário, não é? Portanto, ainda na linha do que foi discutido anteriormente, e porque também acho que o Jorge Rivera vai gostar, há um meme que eu digo meme porque cada vez que há um jornalista que fala comigo, quase sempre diz, o professor disse, e portanto quer dizer que ficou retido. Que é, eu digo sempre, com a natureza, em particular com os fogos florestais, devemos lidar como se tratasse de gatos, porque os gatos não se domesticam. Qualquer pessoa que tem um gato sabe que não se domestica. Os gatos convivem-se com. E, portanto, nós temos que aprender a conviver com esta ideia de que vamos impor à natureza o que é que seja, não é? Portanto, tem que ser combatida, mas, sobretudo, tem que ser ensinada desde a mais tenra idade. E também, para terminar estes meus comentários, ainda me veio à cabeça uma frase de um engenheiro florestal senegalês, o Baba Dioum, que tem uma frase que eu nunca mais me esqueci e que diz que nós só preservaremos aquilo que amamos, nós só amaremos aquilo que compreendemos e nós só compreenderemos aquilo que nos ensinam. E, Exato. portanto, eu acho que a chave volta outra vez a ser aquilo que nos ensinam e, sinceramente, é isso que me faz com que eu nunca recuse este género de coisas, não é? Portanto, a outra hipótese, claro que é vaidade pessoal, eu não me considero propriamente modesto, não é? Não tenho esse defeito, felizmente, mas aquilo que me move essencialmente é tentar fazer com que as pessoas percebam e não digam disparates por ignorância, porque às vezes brada aos céus aquilo que se ouve como argumento. Eu digo assim, bom, e sobretudo percebermos que todos os cálculos, tudo isto é feito com base em sistemas que são altamente não lineares, como a professora Aurora Crepinha dizia da mola, que é a parte da mola, que é quando eu puxo a lei Duque, assim chamada lei Duque, se faço o dobro da força, ela vai para o dobro da deformação. Se tira força, volta outra vez ao estado inicial. Um Bom circuito soldado. elétrico, se eu duplico a diferença de potencial, duplica a intensidade, a velha lei de Ohm. Eu digo, eu como climatologista, o que eu gosto é quando se estragam as molas e quando os circuitos começam a deitar fumo. Aí é que as coisas passam a ser giras para papers. Para a humanidade é um bocado chato. Mas Exato. é neste género de coisas a nossa intuição, que normalmente estas pessoas, as negacionistas, são muito intuitivos.
que é assim, eu digo sempre, olha, isto é como conduzir. Conduzir normalmente, enquanto conduzimos normalmente, é um sistema linear. Uma patada no travão, o carro para, uma guinada no volante, o carro já experimentou derrapar. Eu já. E não é nada, nada, nada agradável, porque o carro já não responde linearmente. Andar, toda a gente sabe andar. Quando escorregamos numa casca de banana, as coisas mudam de figura. As não linearidades é isso que acontece no clima e que faz com que haja extremos e que faz com que a intuição não esteja de todo ao serviço da compreensão do que está a acontecer. Isso implica conhecer matemática e física, e se não queremos conhecer matemática e física, temos que aprender a confiar naqueles que sabem matemática e física. Mas voltamos outra vez à educação. Se não, duvidamos. Achamos sempre que esses fulanos estão a encher os bolsos, não é? Portanto, não sei bem como, porque até agora ainda não percebi o segredo, mas se alguém me explicar, eu ainda poderei implementar. Só uma Obrigado. coisa, só uma Eh, coisa, Jorge, só para aquela resposta, a sim, segunda sim, questão que era posta, que era sempre se construiu em situações, perfeito. sempre, sempre. Mas também se construía com um tempo muito menos acelerado, e basta nós andarmos de carro, fazer o mesmo percurso entre Lisboa-Sintra, Lisboa-Évora-Beja, Lisboa-Sesimbra, e percebemos que as alterações são rapidíssimas. E essas alterações rapidíssimas é que vão contra as dinâmicas próprias dos sistemas naturais. E isso é extremamente contraditório. Portanto, sempre se construiu, sim, sempre se construiu, mas havia uma compreensão destas dinâmicas e havia um tempo de recuperação da própria natureza. Hoje a natureza, coitada, é como a pessoa diz, ela tem uma energia e tem de a libertar de qualquer maneira, não pode ficar ali, tem de fazer, senão tem de fazer liftings, não é? Tem de constantemente estar a fazer liftings. E isso não pode ser. Só um exemplo técnico em relação a esta ideia que o tempo de retorno é de 50 anos, possivelmente antes seria de 100, não sei. Lembro-me que quando eu era aluna estudava aos 30, a cheia dos 10, dos 30, dos 70 e dos 100 anos. E é tão importante saber isso. E depois saber resolver tecnicamente essa coisa. Porque esse tempo, quando eu era mais nova, eu não nasci em 57, mas nasci em 55, também foi um ano importante porque eu nasci. Pronto. Mas não é, mas não por isso. Mas em 69 construiu-se em Lisboa, partindo desse conhecimento da cheia dos 100 anos. Por exemplo, quando foi em 67 as cheias de Lisboa, a zona muitos que estão aqui já me ouviram falar disso nas visitas que eu faço à Gulbenkian, o muro da Gulbenkian tem determinada altura, cota, que corresponde ao leito, à cota de cheia dos 100 anos. E isso é extremamente importante, funciona como um dique que proíbe a entrada da água, porque ali é uma zona de sete rios, portanto é de convergência de um conjunto de sistemas hídricos, e portanto foi pensado precisamente nisso. São estas questões técnicas que, pela uma informação científica, se tinha e que se resolveu. Espera aí, eu posso é fazer um dique a proteger esta estrutura deste lado, sobretudo porque era a zona do museu e da biblioteca e dos fundos, dos arquivos, e portanto a cota do muro não era, como o Ribeiro Teles dizia, era para eu repousar aqui o braço e descansar um bocadinho. Não, tinha a cota corresponde, agora tínhamos de subir a cota, porque vai ser diferente, não é? Temos de subir a cota. Mas aquela cota correspondia à cota de cheia dos 100 anos. Isto é saber aplicar a ciência e encontrar uma resolução, até técnica e estética, para um problema que era posto. Hoje nós não temos essa consciência. Isto de qualquer maneira se resolve. Isto só vai acontecer daqui a 50 anos, não é? Porque é que a gente agora está a preocupar e a investir com uma coisa que só acontece daqui a 50 anos? Não tem sentido, não é? Portanto, saber ler essa documentação científica é para podermos encontrar soluções técnicas. E isso é que eu acho que é muito interessante. Obrigado, Aurélio. Eu acho que interpretou exatamente. Eu peço desculpa ao professor Carlos Câmara não ter interpretado bem ou corretamente, mas é exatamente esse o sentido.
O medo que eu tenho é que, quando se avança com um certo número, ele não seja interpretado como um elemento estatístico, no fundo, como um modelo e como uma espécie de inflexão do modelo, neste caso, retorno, e ser visto como uma espécie de modo de descuido, de proteção quase que inconsciente relativamente à ação preventiva que pode ser feita. Aliás, há uma frase muito interessante que está na base do pensamento ocidental, que a direita crítica diz: a natureza gosta de se esconder. Quer dizer, este processo que nos abre um processo de interpretação contínuo de múltiplas variáveis e de complexidades, e nós estamos constantemente a perceber que aquilo que conhecemos nunca consegue esgotar essa dimensão da ação da natureza. Mas eu não quero entrar aqui numa dimensão mais especulativa. Acho que estas questões são muito pertinentes, mas mais uma vez eu incentivo as outras pessoas, os outros participantes, a colocarem questões aos nossos dois convidados. Nada? Há uma mão levantada. Então, A mão levantada eu não estou a ver, eu. Qual é a mão levantada? Desculpem lá, quem pode tomar a não, palavra? não, então peraí, peço desculpa. Não, Não, julguei que era, mas. pronto, ah, meu senhor, nós temos aqui muita matéria de reflexão, não precisamos de prolongar a nossa conversa mais do que é necessário, já estamos mais que o tempo que tínhamos pensado e, portanto, podemos aqui terminar sem nenhum problema, mas não quero deixar de vos deixar à vontade para uma questão, um detalhe, um comentário, por favor. Vejam a amplitude de questões e de aspectos que foram aqui tratados, de informação ao mesmo tempo científica, de uma reflexão que parte destes dois dados que ultrapassa a mera ciência, mas é já uma intervenção cívica, uma vontade de encontrar, de diagnosticar problemas e ao mesmo tempo de os equacionar e tentar resolver. Portanto, nós temos aqui muitos dados que nos podem ocupar depois nas aulas e nas nossas conversas. E nós temos que depois olhar para estes dados e renovar a nossa interpretação e a nossa reflexão. Portanto, de facto, não termina hoje aqui. Se não, Boa tarde, sim, Luís, posso, professor? claro, Luís, faz favor, claro. Boa tarde. Eu tenho um bocado de medo de fugir um bocado do tema, mas eu gostava de falar um bocado sobre o que aconteceu em termos burocráticos e administrativos em Valência, por a confusão e a falta de entendimento que houve entre o governo espanhol e o governo regional valenciano, e também sobre, acho que foi, se não me engano, a Agência Estatal de Meteorologia, já foi aqui falada, que alertou inicialmente antes das inundações e houve um bocado, foi visto um bocado como se terem feito uma grande coisa, de se calhar estarem a exagerar muito a situação, não foi levado muito a sério. E depois acho que foi o líder do Partido Popular espanhol que disse que deu a responsabilidade das inundações a essa mesma agência estatal, que não tinham avisado a tempo ou não tinham avisado como deve ser a situação. Como é que se joga com estes, por exemplo, como o professor Rivera disse no início, como é que se joga como a catástrofe natural se confronta com a política? Confronto político foi uma catástrofe natural que levou a um confronto político, a um jogo político. E pronto, não estou a ser muito claro com a pergunta, gostava Então, só de falar um bocado sobre isso, perguntar o como é comentário, que. o Luís, Diga. agora, essa sua observação é uma observação sobre esta dimensão retórica da política e, de algum modo, de apontar responsabilidades num jogo. Consegue transformar isto numa questão para algum dos nossos convidados? Acho que É sim. o papel do climatologista, qual é o papel do Sim, paisagista? Isto, onde é que a sua observação sobre a retórica política e sobre o jogo político se traduz depois no modo como dois técnicos que podem ser chamados ao debate político ou podem ser preteridos do Eu debate posso dar político? uma chega, que Professor, talvez sim, sim. ajude aqui o Luís a... Quando eu tinha a idade do obrigado. Luís, e foi talvez uma das razões que eu me tornei climatologista,
havia um senhor que hoje em dia tem direito a uma estátua aqui na faculdade, que é o professor José Pinto Peixoto, não é? Que foi um dos maiores climatologistas e, sobretudo, um especialista em ciclo da água mundial, e que um belo dia chamou-me, não é? Portanto, e disse-me: ouvi dizer que tu queres ir para a mecânica quântica e física nuclear, que obviamente era o que estava na moda naquele tempo, perceber o que é que as coisas são feitas. E ele disse: meu filho, estás muito enganado. O ambiente é que é a questão do futuro. Enfim, fez uma grande palestra sobre o ambiente e depois disse uma coisa muito mais prática: olha, e se tu mudares para a geofísica, amanhã podes ir à Comissão Nacional do Ambiente, tens lá um lugar de tarefeira à tua espera. Obviamente que eu não vou negar que foi isso que me convenceu, não é? Portanto, e não estou nada arrependido. E quando fui para Tarefeiro, participei no primeiro grande estudo ambiental do estuário do Tejo. Foi feito nos princípios dos anos 85, 86, por aí, e uma das tarefas que eu me orgulho muito, fui eu e uma colega minha, fomos os primeiros a medir o volume do estuário do Tejo. Para isso, foi um trabalho árduo, porque naquele tempo era um mapa que ocupava quase aqui o tamanho do meu gabinete, em que forrámos aquilo tudo a papel vegetal, desenhámos quadradinhos e depois de cócoras andámos a medir profundidades e com uma máquina de calcular a fazer médias nos quadradinhos, a pôr numa folha que depois foi perfurada em cartões. Bom, mas tudo isto para dizer que nós fizemos um primeiro modelo do estuário do Tejo, um modelo unidimensional, em que podíamos modelar a carência bioquímica de oxigênio. Ora, a carência bioquímica de oxigênio é um parâmetro que me diz até que ponto é que as águas são capazes de biodegradar a parte orgânica. E quando o projeto estava a acabar, eu, como miúdo, não é? Portanto, fui apresentar, estavam lá uma série de políticos na altura também, e fui apresentar e cheguei à conclusão que o pior sítio para se pôr uma estação de tratamento seria em Vila Franca. E nunca mais me esqueci, quando eu acabei, o político que estava disse: olha, meu amigo, isso é muito interessante, mas é mesmo em Vila Franca que vai estar, porque os terrenos já estão comprados e a decisão já foi feita. E eu lembro-me que fiquei decepcionadíssimo, não é? Porque digo assim: epá, andei eu aqui a estudar esta coisa e a achar que era importantíssimo e não ligaram rigorosamente nada. Ora bom, esta sensação continuei a tê-lo ao longo do tempo, não é? Portanto, e como vice-presidente do Instituto de Meteorologia também aconteceu, que é nós dizermos ou alertarmos para determinados problemas e responderem-nos que não há dinheiro, que não é prioritário, que o Ministro das Finanças não deixa, aquelas coisas habituais. Portanto, eu não me admira rigorosamente nada que uma previsão correta do organismo central da AEMET depois tenha, por motivos vários, não ter levado ao desencadear das ações que se impunham e que nem sei se seriam de facto eficazes, não é? Porque de facto isto é um extremo, mas há uma coisa que eu faço notar, é que se na realidade tivesse havido alguma cota de responsabilidade da AEMET, coitado do diretor que eu conheço, não é? Portanto, e nada lhe aconteceu. Portanto, na realidade, o que importa é resistirmos a todas estas incompreensões e continuarmos a fazer bem aquilo que devemos fazer bem. E às vezes a dizer inconveniências. Aí, o ser professor universitário é a coisa melhor que há. Podemos dizer aquilo que nos dá na real gana, que, quer dizer, não é bem assim, porque eu já fui processado por dizer aquilo que me vai na real gana, mas se você for à net perceberá que eu consegui vencer no Tribunal Europeu. Portanto, eu sou daquelas pessoas que tenho um caso que é Carlos da Câmara contra Portugal e ganhei esse. Não é? Portanto, ou seja, até aí continuo a achar que vale a pena bater o pé quando estamos do lado da razão. Não é? Portanto, ou seja, não desespere e o menor dos problemas é quando nós não conseguimos convencer o político ou o gestor. O que é grave é nós fazermos mal o nosso trabalho. E, portanto, há que ter resiliência porque compensa. Eu continuo a achar que compensa e já vão muitos anos disto. Muito obrigado, professor. Muito bem. Meus senhores, não há questões, então eu agradeço professor Carlos Câmara, professor Aurora, intervenções magníficas. Eu tenho aqui vários comentários dos alunos, dos participantes, a celebrar este interesse e o modo como colocaram, do modo tão
acutilando todas as questões, agradeço a vossa presença e as vossas intervenções. A todos vós que estáis também a acompanhar e que estiveram aqui atentos e colocaram questões e que vamos ver o reflexo disto nos vossos trabalhos, nos vossos comentários. Fico muito curioso. E, enfim, a todos os que estão connosco agora, uma boa tarde, muito obrigado, até uma outra ocasião. Nós vamos Obrigado. continuamos este ciclo de palestras, vamos anunciar em breve a próxima e teríamos muito gosto que estivessem de novo connosco. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.